Você já se perguntou, ou conhece alguém que tem o seguinte questionamento? Como pode um Deus que se diz tão amoroso mandar pessoas para o inferno? Isso não é justo. Para responder essa pergunta, vou te contar uma história fictícia. Essa história fala de um juiz super amoroso e também sobre um homem perverso. Era uma tarde chuvosa e o tribunal estava lotado. Todos esperavam pelo veredito do juiz, que iria decidir o destino de um dos criminosos mais procurados do país. Ele era acusado de vários crimes hediondos, como assassinato, sequestro, tortura e terrorismo. Ele havia causado a morte de muitos inocentes e deixado um rastro de dor e sofrimento por onde passava. Ele não demonstrava nenhum arrependimento nem remorso. Ele era odiado por todos, e ninguém duvidava que ele merecia a pena máxima. O juiz era conhecido por ser um homem justo, íntegro e sábio. Ele havia analisado todas as provas, ouvido todas as testemunhas e ponderado todos os argumentos. Ele sabia que o criminoso era culpado e que a lei exigia que ele fosse condenado. Mas ele também era um homem amoroso, compassivo e misericordioso. Ele acreditava que todos os pecadores podiam ser perdoados e que todos os corações podiam ser transformados e que a graça era mais poderosa que a justiça. Ele se levantou e olhou para o criminoso que estava algemado e cercado por policiais. Ele viu em seus olhos um brilho de esperança que ele nunca havia visto antes. Ele sentiu em seu coração uma compaixão que ele nunca havia sentido antes. Ele abriu a boca e disse com uma voz firme e clara: Eu, como juiz desta corte, declaro que o réu é inocente de todas as acusações e que está livre de qualquer punição. Ele pode sair deste tribunal em paz e recomeçar a sua vida. Um silêncio sepulcral se fez no tribunal. Todos ficaram perplexos, indignados e revoltados. Ninguém podia acreditar no que acabara de ouvir. O juiz havia cometido uma loucura, uma injustiça, uma traição. Ele havia libertado um criminoso injustamente apenas por ser amoroso. Ele havia desprezado a lei e ofendido a sociedade. Ele havia manchado a sua reputação e arruinado a sua carreira. E aí, como você se sentiria diante de uma decisão dessa? Com toda certeza, você teria um sentimento de injustiça. Deus, Ele é o próprio amor, a Bíblia afirma isso. Mas Deus também é justiça. Em Romanos 3:23, veja o que a Bíblia diz a respeito de todo ser humano. Porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Em Romanos 6:23 ela também afirma que o salário do pecado é a morte. Se todos pecaram e o salário do pecado é a morte, fica a pergunta: o que todos merecem ao final da vida por ser pecador? A resposta é: receber seu salário, que é a morte eterna, separados para sempre de Deus. Se Deus, ao final da vida, Ele, por ser tão amoroso, não pagasse o salário que o ser humano merece, e por apenas ser amoroso perdoasse a todos, sem ninguém demonstrar arrependimento, isso seria igual ao juiz injusto que vimos. Deus estaria cometendo um ato de injustiça. Por outro lado, se Deus fosse somente justo, ninguém escaparia da condenação final, pois afinal todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, como equilibrar a justiça e o amor de Deus? A Bíblia também nos responde isso. No livro de João, capítulo 3, versículo 16, ela afirma: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus cumpriu toda a justiça dele em Jesus. Se o salário do pecado é a morte, então seu próprio Filho pagou esse salário ao morrer por todos. E em Jesus Deus também cumpre o amor, pois ele deu seu Filho por amor a nós. No livro de Romanos, capítulo 5, no versículo 8, a Bíblia diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora cabe a você decidir, crer em seu Filho e receber a vida, ou rejeitá-lo e receber a condenação eterna.